Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui a gente vai conversar, fazer mais uma sessão referente à playlist de título Psicofarmacologia, onde aqui eu irei conversar com vocês um pouquinho sobre a ansiedade, ou seja, os mecanismos de ação o qual mune a ansiedade de uma tensão menor, os mecanismos de ação que vai aí abrandar a ansiedade, que vai aí diminuir a ansiedade. E aí, um dos mecanismos de ação comumente empregados pela psicofarmacologia, para diminuir a ansiedade, consiste na potencialização do neurotransmissor que inibe o sistema nervoso central, que no caso já estamos cansados aí, tratando-se da playlist psicofarmacologia, já estamos cansados de falar desse neurotransmissor que é o GABA, o neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central mais importante. Então, um dos mecanismos de ação da diminuição da ansiedade consiste na potencialização desse neurotransmissor, que é o GABA, que traz aí uma sedação, digamos assim, ao sistema nervoso central, porque a gente sabe que a ansiedade é o sistema nervoso em atividade excessiva, Então, o que é que acontece? O receptor do GABA é o GABAérgico, já falei sobre isso aqui no canal, certo? Tanto na playlist Psicofarmacologia quanto na playlist de título Neurotransmissores. Então, o receptor do GABA é o GABAérgico, certo? Então, esse receptor, ele é munido de alguns sítios de ligação, ou seja, eu tenho aqui o receptor, Digamos que esse aqui seja o receptor do GABA. Como eu falei para vocês, é o GABAérgico, certo? Então, o organismo libera naturalmente o neurotransmissor GABA, que, como eu falei, é o neurotransmissor que vai inibir o sistema nervoso central. Mas só liberar não basta. O GABA, ele vai vir aqui, no seu sítio de ligação. O GABA vai vir aqui e vai acoplar-se ao seu sítio de ligação. Quando ele é acoplado ao seu sítio de ligação, é que ele vai surtir esse efeito inibitório, é que ele vai surtir esse efeito sedativo, certo? Então, o que é que acontece? Além do sítio de ligação para o neurotransmissor GABA, o GABAérgico, ele tem o sítio de ligação para os benzodiazepínicos, para os barbitúricos e para o etanol, o álcool, porque o álcool também, ele não tem, esse efeito aí sedativo, esse efeito inibitório. Quando a gente bebe, a gente deprime, o sistema nervoso central deprime, perde suas funções parcialmente, Por quê? Justamente porque o GABAérgico tem o sítio de ligação para o etanol. Quando a gente consome álcool, então o etanol vai se ligar ao GABAérgico, vai acoplar-se ao GABAérgico e vai aí surtir esse efeito inibitório no organismo, tá bom? Benzodiazepínicos e barbitúricos são aí medicamentos, são grupos de medicamentos, de fármacos ansiolíticos,
utilizados como sedativos, né? Então, os benzodiazepínicos e os barbitúricos, eles têm o mesmo efeito, ou seja, essa mesma função sedativa, né? Mas comumente, atualmente utiliza-se mais os benzodiazepínicos, as classes dos benzodiazepínicos do que dos barbitúricos, porque os efeitos adversos dos barbitúricos são muito mais intensos do que os efeitos adversos dos benzodiazepínicos. Então, atualmente, utiliza-se mais os benzodiazepínicos do que os barbitúricos. Os barbitúricos são usados em casos esporádicos, em casos graves, né? De ansiedade, de epilepsia, é utilizado aí como anestésico, justamente porque tem esse poder de sedação muito acentuado, né? Enfim, eles ainda são utilizados em casos extremos, tá? Em casos mais brandos de ansiedade, por exemplo, utiliza-se o benzodiazepínico, o grupo de fármacos da classe de benzodiazepínicos. Então, quando uma pessoa ela está munida aí por uma ansiedade extrema, a qual está incomodando-a nas suas atividades sociais, no sono, né, tá causando insônia, então a ela vai ser receitado um fármaco da classe dos benzodiazepínicos. Então, quando esse fármaco ele é ingerido, ele vai acoplar-se aqui, ó, no seu sítio de ligação, né? E aí o que é que acontece? Quando acoplado ao seu sítio de ligação, ele tende a prolongar esse acoplamento do neurotransmissor GABA ao seu receptor GABAérgico, certo? Então, eis aí um dos mecanismos de ação, né, para a diminuição, para tornar a ansiedade mais branda. Então, um outro mecanismo de ação, comumente abordado pela psicofarmacologia para abrandar a ansiedade, é inibir a ação da substância ou do neurotransmissor que estimula o sistema nervoso central. Que substância é esta? É a noradrenalina, né? É o neurotransmissor aí que vai estimular o sistema nervoso central. Então, um dos mecanismos de ação para abrandar a ansiedade é inibir a ação da noradrenalina, certo? E aí, nesse caso, usa-se um fármaco que tenha afinidade sobre os receptores, porque a noradrenalina também tem um receptor específico para ela, né, que são os receptores adrenérgicos, né? E aí vai se utilizar um fármaco que tem afinidade com o receptor da noradrenalina, né, que é o adrenérgico. Mas nesse caso ele não vai estimular, como nesse caso aqui a gente viu que o benzodiazepínico vai estimular a ação do GABA, né, sedando aí por mais tempo o sistema nervoso central. No caso do mecanismo de ação que vai abrandar essa ansiedade por meio da inibição da ação da noradrenalina, o fármaco, quando acoplado ao seu receptor, que é o adrenérgico, ele vai bloquear a ação da noradrenalina. Então, o organismo vai continuar liberando naturalmente a noradrenalina, mas, no entanto, ela não vai surtir ação sobre o sistema nervoso central. Por quê? Porque a gente já viu que o neurotransmissor ele só vai surtir ação quando acoplado ao seu receptor, certo? O neurotransmissor precisa necessariamente acoplar-se ao seu receptor para que a sua ação possa ser emitida no sistema nervoso central. Então, se o fármaco está bloqueando
receptor. Então, quando o neurotransmissor acoplar-se a ele, por ele estar bloqueado, ele não vai surtir efeito, certo? Então, esse aí também é um dos mecanismos de ação para abrandar a ansiedade. É bloqueando, né? É utilizando um fármaco que é chamado de antagonista. A gente vai ver isso meticulosamente no próximo vídeo, tá? Os fármacos antagonistas e os agonistas. Então a gente usa aí um antagonista, um fármaco antagonista, que vai aí acoplar-se ao receptor da noradrenalina e vai bloquear o seu efeito sobre o sistema nervoso central, o efeito excitatório. E assim o sistema nervoso central entrará em um equilíbrio, neutralizando aí, abrandando aí a ansiedade, certo? Bom, então é isso, gente. Como eu falei para vocês, próximo vídeo, tratando-se da playlist Psicofarmacologia, a gente vai conversar meticulosamente sobre os fármacos antagonistas e os fármacos agonistas. Posteriormente eu vou trazer aqui, né, algumas medicações, nomes, mecanismos de ação que são aí utilizados em caso de ansiedade patológica, tá certo? É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.